O que é que tá por trás da mensagem de Rick and Morty? Você sabe quais são as duas filosofias muito comuns do cinema que influenciam a nossa série favorita? O show é excelente de um jeito que ele faz tudo o que ele propõe muito bem. Tem bons personagens, boas histórias, piadas bem escritas. Including this? Principalmente conflitos que a gente consegue comparar com o nosso dia a dia. Mas uma coisa que a gente pode concordar é que toda parada que alguém filma tem um propósito. Seja um vídeo, filme, uma série como Rick and Morty, ou isso aqui que você está assistindo agora. E esse propósito é a alma do negócio. É o motivo pelo qual o show merece ou não ser assistido. Então é comum que muita gente, inclusive eu, discuta sobre o objetivo de séries tão complexas como Rick and Morty. E é por isso que eu tô aqui hoje, meu chapa. Só que aí é que tá. Hoje a gente vai olhar os nossos personagens de um jeito diferente. Por causa dessa complexidade, é comum que um show desse tamanho não tenha só uma influência, mas sim várias. Então, quais são as principais? Vem comigo que eu vou falar um pouquinho mais sobre o niilismo e o estoicismo. Oh, Rick! Eu acho que a gente matou ele, Rick. Calma, Rick. Morty. Fique calmo. Eu tô entrando em choque, Rick. Fique calmo, Morty. Eu vou dar um jeito nisso. Fica aí, Morty. Fica aí. Eu vou pirar. E é por Pronto, isso Morty. que viu o Voltei com ele aqui. de novo isso. Você não viu nada. Cala a boca, Morty. Entra no portão. Tá, a gente tá falando de quê? Niilismo e estoicismo? Isso foi... tá bom. O niilismo diz que a gente não passa de um grão de areia no infinito do universo, que a nossa existência é um acaso aleatório numa imensidade de outros. E o estoicismo é justamente o contrário. Não justamente, mas a ideia do estoicismo é atribuir significado à vida. Então vamos viajar, meu parceiro. Deixa eu te mostrar como o Rick and Morty entrelaça essas duas coisas. Na realidade, é muito mais estoicista do que niilista, do meu ponto de vista. Mas para entender isso, a gente precisa dividir o show em duas partes diferentes, extremamente importantes: a comédia e a mensagem que tá por trás dele. Em 1928, um cara publicou um livro que impactou o cinema como a gente vê ele hoje. Ele criou um novo gênero. O nome desse cara era H.P. Lovecraft e o gênero que a gente tá falando é o tal do terror cósmico. A proposta é muito simples. O ser humano é um bicho muito novo e pequeno para a imensidão do universo. E quem pode imaginar quais outras criaturas desconhecidas que já não passaram por aqui antes de nós? Lovecraft usou esse medo do desconhecido de todo ser humano para criar um desconforto com a sensação de não sermos os únicos e muito menos os primeiros. Bom, isso aí tem que ser no mínimo aterrorizante. E bom, se você já assistiu Rick and Morty, com certeza o sentimento de relevância na imensidão do universo não foi uma parada que passou batida. Eles estão sempre reforçando isso, quase todo episódio. Tanto é que o Cthulhu, a criação mais conhecida do Lovecraft, está até na intro da série. Mas é aí que o Rick and Morty se diferencia. Essa sensação de desconforto com a nossa irrelevância não é só extremamente comum no show, como em momentos que o Rick e o Morty trocam de realidade como se nada tivesse acontecido. Ela também é vista de um jeito diferente. Olha só, lembra que o Lovecraft ficou conhecido por inventar o terror cósmico? Eu não sei se deu pra perceber, mas evidentemente os livros dele não eram de comédia como o Rick and Morty é. E essa é a magia do humor dessa série. A gente vê o mundo pelos olhos do Morty, e por isso, nos primeiros contatos com as bizarrices que o Rick faz a gente passar, é comum que tanto a gente como a audiência, quanto o Morty, ficamos extremamente chocados com as vezes em que o Rick age como se nada realmente fizesse diferença. Vai falar que quando eles fizeram o mundo inteiro virar Cronenberg, você não ficou em choque achando que o próximo episódio ia ser um reboot? Bom, mas à medida que o Morty, que é basicamente a gente dentro do desenho, se adapta a essa realidade, o propósito do show nos encoraja a rir da nossa irrelevância. Ele tende a usar o Rick pra mostrar pra gente que o universo é tão vasto e infinito no meio de tantos outros infinitos e vastos universos. Nossa, eu falei bonito, hein? Que não tem por que se preocupar com coisas tão bobas do cotidiano. No caso, as coisas que pro Jerry são as mais importantes do mundo, tipo no episódio que eles estão na simulação. E o Jerry se sente no dia mais feliz da vida dele, por ter ganho um prêmio num comercial de maçãs que nunca existiu. Olha só. Eu tô finalmente completa! O Jerry é o fracasso do ser humano. Ele é desempregado, inseguro e, acima de tudo, ignorante quanto à existência dele mesmo. Ele é pro Nietzsche o cara considerado o pai do niilismo, o homem comum. Tá tão confortável com as coisas que ele não consegue compreender que o mundo pequeno é a felicidade dele. Enquanto o Rick paga o preço por ser um gênio, como ele mesmo diz. Quando tem noção de que nada importa, o universo é seu. E nunca conheci um universo que gostasse disso. O universo é basicamente um animal, ele resvala no comum. Cria idiotas infinitos só pra devorá-los. Pessoas inteligentes têm uma chance de chegar ao topo. Leva a realidade pra dar um rolê e ela nunca vai parar de tentar te desconcertar, só que uma hora ela vai. Não tem outra saída. A comédia de Rick and Morty é sempre forte. Às vezes os nossos personagens tentam atribuir um propósito para estarem vivos, e essas situações geram o humor da série. A comédia vem do choque, onde a gente sempre se encontra quase que rindo de desespero. Tipo a Beth dando um tiro no Mr. Poopy Butthole, ou o Sr. Bunda Cagada, como a gente chama aqui em português. Eu acho pessoalmente que se o Lovecraft inventou o terror cósmico, seria mais do que justo que Rick and Morty tenha inventado a comédia cósmica. Esse é o lado niilista de Rick and Morty, o lado do Rick que acredita que nada serve a propósito nenhum. Só que ainda tem mais uma parte do show, que é a mensagem por trás dele. Desde pequeno, eu sempre fui maravilhado pela ideia de fazer história.
construir uma coisa tão importante que afetasse a vida de pessoas que ainda nem nasceram. Acho que esse sempre foi um dos sonhos de criança meu e seu que tá me ouvindo. É mais ou menos 2.300 anos atrás, nasceu um cara parecido com a gente. Ele não nasceu rico, mas conquistou essas coisinhas aqui e ali ao longo da vida. Um desses dias, esse homem, que usava o mar para comércio, teve seu navio naufragado com tudo que ele tinha conquistado na vida. Foi uma parada totalmente fora do controle dele, que fez dele pobre, do dia pra noite, sem mais nem menos. Qual que seria a reação certa nesse tipo de situação? O que você ia fazer? Você ia se frustrar? Você ia ficar bravo? Bom, pra mim, pra você talvez, mas não pro Zenão de City. Pois é, português tem um talento pra traduzir nome. Pra ele a vida já era difícil o suficiente por si só. Então pra que piorar a situação? Ele acreditava que a gente não pode controlar as más coisas que acontecem na nossa vida, mas a gente pode controlar como elas vão afetar a gente. Essa é a história do pai do estoicismo. Tá aqui me afetando e afetando você, hoje. Pessoas que ele nem imaginava que pudessem existir. E com Rick and Morty, a pegada é mais ou menos a mesma, por um motivo muito bom, olha só. Uma das lições do estoicismo é que ele foi ensinado tanto por escravos quanto imperadores. Literalmente. E é por causa dessa visão que todo estoicista sabe que no fim das contas todo mundo é igual para o universo. E por isso não importa o quão ruins são os imprevistos que te afetam, o que importa é como você vai lidar com eles. Olha só, vamos fazer o seguinte, eu vou te descrever um personagem e você me fala quem veio na sua cabeça, fechou? Ele é um gênio, mas ele sabe que a sua genialidade não faz dele melhor. Ela parece mais um fardo do que uma bênção. Ele tá sempre se pondo em situações difíceis de propósito, para lembrar que não importa o que aconteça, você vai passar por aquele problema. Não à toa que a imagem dele é associada ao Memento Mori, que basicamente era uma espécie de amuleto para te lembrar que escravo ou imperador, a morte é inevitável, e portanto o conforto é perda de tempo. Quem que fica colocando esses negócios no meio dos meus vídeos? Pelo amor de Deus! Voltando aqui. Bom, se você pensou no Rick, você tá completamente enganado, meu parceiro. Esse cara que eu te descrevi foi o Marco Aurélio, o último dos 5 bons imperadores romanos. Bom, talvez não completamente errado, mas o Rick dá valor às coisas que ele tem. Ele até entra em choque quando ele quase se mata nesse episódio. Só que o Rick não parece ser só esse cara pessimista quando a gente olha por esse lado. É claro que ele tem os seus momentos de desespero, mas no geral o Rick é forte. Ele tá constantemente tentando trazer significado pra ele mesmo. E por mais que ele esconda isso dos outros, são em momentos sutis, como no episódio da privada, que o Rick bola um jeito de diminuir um cara que ele conhece por ter usado o vaso dele, e que ele consegue incentivar o cara a mudar de vida. E é só no fim que a gente entende que essa mensagem nunca foi pra esse cara, mas era pra ele mesmo. Quando ele senta na privada de propósito, ele vê os vários hologramas dele aloprando ele. Só pra você agora! Aproveite pra usar ela sozinho enquanto tá sentado aí, pensando como ninguém quer ficar perto de você e como você estragou a sua vida. Esse é o conflito interno dele, entre buscar significado e aceitar a insignificância dele mesmo. Isso define o personagem. De um lado, é o animal que ele é como ser humano, e do outro, o gênio que tenta raciocinar o universo na cabeça dele. Pra audiência, a família representa a gente, o nosso conforto com a nossa ignorância. Eles fazem todas as loucuras que o Rick passa parecerem plausíveis, porque eles mantêm o nosso pé no chão. São pessoas normais, com problemas normais, e que não estão nem aí sobre o universo como um todo. Eles só querem resolver os conflitos comuns, como a Jerry e a Beth fazendo terapia de casal em outro planeta, ou a Summer arrumando um emprego com o diabo pra se sentir responsável por alguma coisa. E é no Morty que a gente vê mais ainda essa dualidade. O desconforto com as situações absurdas que ele passa com o Rick e a vontade de resolver os problemas de um adolescente normal. Ele só quer namorar com a Jessica ou assistir uma TV a cabo interdimensional. Essa é a mensagem da série que eu falei lá atrás. Resumido em uma frase por Sêneca, o escravo estoicista que eu disse. Um cara nascido há mais de 15 séculos atrás e que curiosamente me influenciou mais do que as próprias pessoas que viveram na época dele. A gente sofre mais pela imaginação que pela realidade. E foi no casal dessa comédia de choque com essa mensagem que nasceram uma das obras mais inovadoras dos últimos tempos. Por mais que as duas filosofias sejam completamente diferentes e uma estimule o nosso desespero quanto ao nosso valor e a outra nos estimule a nos valorizar ainda mais, eu acho que seria no mínimo justo dizer que Rick and Morty é um estoicismo niilista sobre uma família tentando encontrar uma razão no universo. Mas e você, o que você acha? O Rick and Morty é mais estoicista ou mais niilista? Comenta aqui embaixo. Nesse primeiro episódio da Filosofia dos Tananã, eu escolhi Rick and Morty, mas eu preciso que você se inscreva no canal agora, porque em algum lugar da semana que vem, eu não sei quando ainda, vai ser um vídeo muito bom e eu preciso que você dê uma chance. Às vezes te faz pensar, sabe? O cara se deu todo esse trabalho pra falar da gente.